7 horas mais 34 minutos. Confira os destaques desta quinta-feira. E a Prefeitura de Jacareí programa para o primeiro semestre do ano que vem a entrega da Unidade Saúde da Família, que deve funcionar na região central. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. E em Taubaté, a Prefeitura anuncia um aumento na tarifa do transporte público, que pode chegar até R$ 4,30 a partir do dia 1º de agosto. E o destaque esportivo é seu, Luiz de Oliveira. Os dois topetudos fora da Copa do Brasil. E mais, recesso da Câmara dos Deputados começa hoje. Com isso, o calendário de votações no plenário e nas comissões será retomado somente no mês de agosto. E hoje nós teremos como convidada a secretária de Assistência Social da Prefeitura de Jacareí, Patrícia Giuliani. Ela participa conosco a partir das 8h20. Esses destaques e muito mais você confere agora. Jornal da Mensagem. Oferecimento Farmacom. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7 horas mais 35 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 18 de julho de 2019, uma quinta-feira. O Jornal da Mensagem tem a coordenação de jornalismo de Donizete Eugênio, a mesa de som dele, Robson Barros. Bom dia, Robinho. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote o nosso WhatsApp, 974110125. Previsão do tempo. E vamos então começar a quinta-feira com a previsão do tempo, segundo o CPTEC-INPE. Hoje o dia clareou às 6h47, vai escurecer às 17h41. Temperatura hoje pode chegar à máxima 22 graus. Não há probabilidade de chuva, apenas 5%, de probabilidade de chuva. Temperatura agora, nesse exato momento, apenas 9 graus aqui na nossa região metropolitana do Vale do Paraíba. Segundo o CPTEC, nesta quinta-feira o sol vai aparecer com variação de nuvens entre a Serra da Mantiqueira e o Vale do Paraíba. No litoral, ainda haverá pequena chance de chuva fraca. As temperaturas estarão em gradativa elevação. Entre sexta-feira e domingo, olha só que bacana, hein? O sol vai aparecer entre poucas nuvens em toda a região do vale e as temperaturas estarão em gradativa elevação. Estradas. Então vamos atualizar informações das estradas. Atenção, motorista, fique ligado, fique atento. As informações com Ana Lúcia Ferreira. Bom dia, Ana. Bom dia, Doni. Bom dia para todo mundo que nos acompanha nessa quinta-feira aqui na Rádio Mensagem, trazendo informações das rodovias. E eu começo falando da rodovia Presidente Dutra, que não tem uma vida fácil para o motorista na manhã desta quinta-feira não, viu, Doni? Isso tudo por conta de excesso de veículos, principalmente, segundo informa aí a concessionária CCR Nova Dutra. Nós temos algumas dificuldades na altura do quilômetro 156 até 155, na pista sentido São Paulo, Rio de Janeiro, por excesso de veículos em São José dos Campos. E bem próximo ali também, ainda em São José dos Campos, do 146 até o 149, na pista sentido São Paulo, Rio de Janeiro, também por excesso de veículos, segundo informa a concessionária. Agora, a coisa fica feia de vez na chegada a São Paulo, com vários e vários pontos de lentidão, viu, Doni? Mas muitos mesmo. A partir do 210, no sentido São Paulo, Rio de Janeiro, excesso de veículos, e por aí vai, do 214 até o 216, e segue em frente até a chegada à capital paulista. Parece que embocou tudo ali na chegada à capital paulista, mas aparentemente nós não temos nenhum registro de acidente grave. A situação é um pouco mais tranquila no corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto. O motorista não encontra uma dificuldade significativa e também na rodovia dos Tamoios o motorista encontra neste momento um trânsito livre até a cidade de Caraguá. Mercado financeiro.
7 horas mais 38 minutos e o governo federal deve anunciar ainda nesta quinta-feira as regras para saques de contas ativas do FGTS. Segundo o presidente da República, o objetivo é dar aí uma pequena injeção na economia. Então, daqui a pouquinho a gente dá detalhes qual é a perspectiva de liberação e qual o percentual que eles pretendem liberar para o Fundo de Garantia Ativo. Com a medida, o governo prevê liberar aí 42 bilhões de reais para os trabalhadores. Além disso, poderão ser sacados outros 21 bilhões dos recursos do PIS e do PASEP. Esporte. 7 horas mais 39 minutos. Vamos então com o esporte. Hoje é dia dele, Luiz de Oliveira. Bom dia, Luiz. Bom dia, meu caro Doni, meu caro Robin e a todos do Jornal da Mensagem. Ontem, meu caro, a Copa do Brasil, nas suas quartas de final, a manchete se justifica. Acredito que os dois topetudos, né, do brasileiro, do futebol brasileiro, ora Palmeiras e Flamengo, estão fora da Copa do Brasil. Os primos ricos fora e um primo, vamos considerar aí dois primos pobres atualmente, o Atlético Mineiro em situação mais difícil e o Atlético Paranaense, né? O Atlético Mineiro saindo, né? Caindo, mesmo vencendo por 2-0 a equipe do Cruzeiro. E o primo pobre, reconhecidamente, que é o Atlético Paranaense, com um menor e insignificante investimento, que pratica um futebol muito objetivo, um futebol interessante de se ver, e acabou eliminando a equipe do Flamengo. Eu não sei, a manchete imediatamente lá por volta das 15 para meia-noite veio os dois topetudos da Copa do Brasil fora, meu caro Doni. Olha, Luiz, talvez eu diria, esse tupete que você assinalou aí, sim, né, esse salto alto que está todo mundo propagando, que era macuco no Borná, querem empurrar bêbado de ladeira, tem mexido com o lado de lá, né? Não tenha dúvida, por isso que eu digo, né, a gente, folcloricamente ou tradicionalmente na nossa vida, quando uma pessoa se acha, né, uma pessoa se vê como o melhor, como imbatível, quando ele se vê mais bonito do que os outros, a gente tem por hábito chamar de tupetudo, né? Tupetão alto, para aparecer. E a equipe do Palmeiras, a exemplo, né, do Flamengo, que estão gastando petrodólares em suas equipes, tupetudo, e não tinha ontem. Você poderia jampear, você podia fazer o que quisesse nos rádios esportivos e televisão, programa de televisão, todos, né, com exceção um ou outro ali que fazia, mas ele não fazia com convicção, não vai acontecer isso. Não, pode ser, futebol tudo se cabe, é uma caixinha de surpresa, que futebol pode ser enganoso, mas nunca ele falava, nunca ele saiu do muro, né, que dentro do futebol. E ontem os tupetudos achavam que podia chegar o Palmeiras, que foi a partida de fundo que praticamente acompanhei quase por inteiro, intercalando com os pedaços do Atlético Paranaense e o Flamengo, mas o Palmeiras que não fez o placar em São Paulo. Essa é uma realidade que não se abre para questões, para discussões. Não fez o placar satisfatório, mais confortável, em casa, na semana passada. Ganhou um mísero 1-0, evidentemente que vai jogar com o Internacional lá no Sul. O Internacional não é hoje um timaço que assusta a todos, não, mas é um time coeso. É um time brigador, um time ainda com aquele ranço, né, com aquele DNA de um futebol paraguai, uruguai, que joga mais pela raça, pelo suor, pelo sangue, do que propriamente pela bola arte, né, meu caro Doni? Olha, Luiz, concordo com você. E tem um detalhe, tem muita gente que já criticando o técnico do Flamengo. Eu falo o seguinte, numa final de campeonato, como é que o Diego vai bater um pênalti daquele jeito, hein? Não, aquilo foi de uma displicência, né, de uma desmornência total. Um jogador que já viveu a Europa, sabendo da importância daquela cobrança. Ele vai para a bola com uma insignificância tão grande, com um desprezo tão grande a bola, não o goleiro Santos, que por sinal se revelou ontem ser um excelente goleiro. Não, mas ele foi uma displicência para a bola e com a bola, né, que diz respeito à bola, como diz o pessoal, a bola pune.
e acabou fazendo aquilo ali. Não pode, né, um time como o Flamengo gastar tubos e rios de dinheiro e o seu jogador bater um pênalti daquela maneira que foi bater lá o meu caro Diego lá, e exatamente aí, para mim, aí que acabou a vida do Flamengo dentro da Copa do Brasil. Mas você sabe uma coisa, Dani, que foi, repito, foi a partida, além do Bahia, que eu optei pelo Bahia e o Grêmio, depois, evidente, o Palmeiras e Internacional, mas a equipe do Internacional ontem, a bem da verdade e da justiça, né, e da imparcialidade, o Internacional merecia, no mínimo, se marcasse 2 gols ontem, 2-0, estava de bom tamanho. Como se fala que futebol não é justiça, mas faria-se justiça por aquilo que foi muito mais do que o Palmeiras. Não foi um time, aquele time ousado que partiu de corpo e alma, de peito aberto. Não, não foi. Mas a proposta dele de ficar ali e sair nos contra-ataques, pegar a equipe do Palmeiras, chamar o Palmeiras para o seu campo, atrair o Palmeiras para o seu campo, e o que aconteceu? E sai nos contra-ataques. Aí o Internacional, evidentemente, que foi muito mais time dentro de campo do que a equipe do Palmeiras. Isso não adianta querer o pessoal falar, não, mas por que isso? Não, não foi superior e acabou, ponto. Não tem o que estar discutindo. E o Internacional ontem fez essa proposta de chamar, ficar mais povoado, como eu gosto de dizer, ali no meio de campo, e nas boas, nos momentos seguros da partida, partiu, tanto que acabou com o Patrick fazendo aos tantos 49 minutos ainda do primeiro tempo 1-0, né, 1-0, e aí, mas quando tomou o gol, eu falei 1-0, primeiro tempo nós temos ainda, né, o Palmeiras tem ainda mais quase 50 minutos do segundo tempo com os acréscimos, mas não foi suficiente. O Inter voltou mais resistente, mais consistente e mais sabendo o que queria dentro de campo. Eu não vou abrir minha guarda, eu não vou jogar de peito aberto, mano a mano com o Palmeiras, que nós podemos sofrer um revés. E fez a sua proposta de time humildinho, e acabou levando, né, a sua classificação agora para as semifinais aí, que na verdade minha tabela acaba de cair da mão. Então nós vamos ter o Grêmio e a equipe do Cruzeiro, correto? Correto. Ô Luiz, tá cheio de fãs, hein? Por quê, eu tô aqui monitorando aqui o nosso WhatsApp aqui. Por quê? Você já entrou no ar falando e tem muita gente já dizendo o seguinte aqui, Luiz. Chora, Luiz, Buá, é o Marcão lá do Jardim do Vale. E tem também aqui o Horácio do Parque Califórnia. Já foi eliminado o milionário Zé Rico, que é o Palmeiras e o Flamengo. Também aqui destacando aqui. Cadê o Marcos do Vila Pinheiro também aqui? Chora, Luiz, vai embora. Legal, agradecemos. Isso que é o gostoso do futebol. Isso que é importante do futebol, que não pode morrer, sabe, meu Cardone? Nós já tivemos papos, né, tanto em bastidores da redação e no ar, que o futebol está ficando sem graça, concorda comigo? Então, tá chato, viu? Tá chato. Então, esse tipo de brincadeira do Marcão, do pessoal todo, né, é isso que é o gostoso do futebol. Essa brincadeira, essa tiração de sarro no dia seguinte, e depois amanhã é outro dia, e isso que isso que fermenta, né, isso que é o tempero do futebol, né, numa disputa quando acontece, e depois cada um pega a sua fatia da gozação e leva. O futebol é gostoso por causa disso. Hoje eu tenho certeza que todos aqueles lugares de concentração a partir das 6 da tarde, né, vai ser futebol, discussão que valia isso, que aquele pênalti não foi, que o VAR avacalhou mais uma vez, tal, e aquela coisa toda. Isso que é o gostoso, e agradecer a todos esses ouvintes aí, para dizer a todos eles, hein, o Palmeiras merecia perder até de 2-0, que não era nenhuma injustiça contra o Palmeiras. Não fez por merecer e ainda vai nos pênaltis. O sorteio lá, né, de Gustavo Gomes e o Moisés ainda me perdem 2 pênaltis. Puxa vida, tem a semana inteira. Sabe que a partida pode desembocar, né, numa cobrança de decisão de pênaltis. E ainda eles conseguem dar um chutão lá na lua, como o Diego que você
apresentou, a pessoa passa a semana inteira, parece que não acredita na possibilidade da disputa de pênalti, não se aperfeiçoa, né, não se esmera melhor. Diego é um exemplo disso, o Moisés também do Palmeiras, o outro exemplo, não é que dá aquele chute para mandar a bola na lua, manda a bola 2 metros da trave do goleiro, né? Quer dizer, não tem jeito, um profissionalismo praticar. Ninguém está dizendo que tem que ser 100% suma da perfeição. Mas pode que trabalhar, né, meu caro dono? O senhor pega um texto aí, o senhor dá uma visualizada no texto para depois ir ao ar com toda a segurança para transmitir, passar a interpretação ao ouvinte. O jogador de futebol tem a mesma coisa. Não sei se o senhor acompanha o relator. Concordo, e já estou passando o WhatsApp aqui para os nossos padres que estão em retiro, para colocar todos os palmeirenses em oração. Sim. E meus sentimentos para o senhor, viu, Luiz? Obrigado, meu senhor. Tá bom? Fique tranquilo, tá bom? Muito obrigado. Está todo mundo triste com o que aconteceu de ontem. Agora só resta ao Palmeiras e ao Flamengo, né, o Brasileirão e a Libertadores ainda, né? O Palmeiras já perdeu 2 títulos no ano, esqueça disso, hein? Não, vamos torcer, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Tá certo? Vai dar tudo certo. Então tá bom, então. Vai ficar, tá bom, você e volta. Por causa disso todo, eu volto então no segundo bloco, isso, tá? eu volto daqui a pouquinho. Toma aquele chazinho, tá obrigado, bom? Coloca obrigado. 2 gotinhas, tá? Muito obrigado pela orientação, médica. 2 gotinhas. Hoje você pode abusar da gotinha hoje. Pela tá medicação aí. Muito obrigado, hein? Um abraço, Luiz. Até mais. Até mais. Esporte, informação, prestação de serviço. Jornal da Mensagem, o seu diário da manhã. 7h mais 50. Luiz Oliveira volta daqui a pouco com muito mais informação também da Copa do Brasil, trazendo os resultados aqui para os nossos ouvintes privilegiados. 7h50, a gente deu aqui a informação sobre a proposta do governo federal que deve anunciar ainda hoje as novas regras, né, para os saques de contas ativas do FGTS. Olha só que interessante, são contas ativas, hein? Ou seja, para quem está com carteira assinada hoje, tem o depósito do fundo de garantia. Segundo informações do governo, uma das ideias é autorizar os saques de até 35% do saldo para quem tem até R$5 mil no fundo. Trabalhadores com até R$10 mil no fundo de garantia hoje teriam uma autorização para sacar 30%. Ainda se discute, né, qual parcela terá direito quem tem entre R$10 mil e R$50 mil no FGTS, mas o percentual ainda não foi definido. Acima de 50 mil, já definido, o trabalhador só poderá sacar 10% do saldo total. Com a medida, o governo prevê liberar aí 42 bilhões de reais para os trabalhadores. Além disso, poderão ser sacados outros 21 bilhões dos recursos do PIS/PASEP. Com isso, então, o governo pretende injetar um pouco de dinheiro na economia que estagnou, está parado, as pessoas precisam quitar suas dívidas, pagar suas contas, tirar seu nome do SPC Serasa, enfim, fazer a sua vida andar para poder, logicamente, sustentar a família. Então, dando essa liberdade do saque do FGTS ativo, estando empregado, né? Porque normalmente você, quando é demitido, você tem a possibilidade de sacar o FGTS, o Fundo de Garantia, e outras questões também, outras regras para você sacar o FGTS. Agora, o FGTS ativo, para quem está na ativa com carteira assinada, é a primeira vez que isso acontece. O governo pretende liberar aí 42 bilhões de reais na economia. Jornal da Mensagem, a informação ao seu alcance. E a Prefeitura de Campos do Jordão divulgou o primeiro óbito provocado por gripe H1N1 em 2019. A vítima é uma mulher de 41 anos que morava na Vila Matilde. A mulher morreu no dia 20 de junho e, segundo a Prefeitura, era uma paciente psiquiátrica que fazia tratamento em casa. O município apurou outros 4 casos suspeitos da doença neste ano, mas foram descartados por exames. A mulher, que teve o diagnóstico confirmado, apresentou os sintomas da doença e foi levada para o hospital pela família. Ela morreu em 12 horas após dar entrada no complexo de saúde da cidade de Campos do Jordão. Toda a família que morava com ela também foi vacinada contra a gripe. Para se ter uma ideia, 3 pessoas morreram neste ano vítimas de gripe em São José dos Campos. Em Taubaté já são 4 óbitos. E em Jacareí, uma adolescente que viajou em uma excursão à Bahia morreu no fim de semana
passado de gripe H3N2. Ou seja, uma campanha de vacinação em todas as cidades da região aplicou imunização contra a gripe em crianças, idosos e outros grupos considerados de risco. 7h mais 54. Vamos a um breve intervalo, Robinho. Já voltamos com muito mais informação. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem, a evangelização na medida certa. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 7h mais 56, 7h56. E neste sábado, vai ser dia 20 agora, acontece em São José dos Campos a 9ª edição do evento Semiares, que é promovido pelo Instituto Semiar, com entrada gratuita. O tema deste ano é Injustiça Invisível. E para a gente entender como vai funcionar todo esse trabalho neste sábado, nosso contato é com a coordenadora do Instituto, a Viviane Pedrosa, que está conosco. Viviane, muito bom dia. Obrigado pela atenção com a Rádio Mensagem. Olá, bom dia. Eu que agradeço o convite de vocês. Nós que agradecemos. Quando se fala nesse tema, Viviane, injustiça invisível, como é que se define o que é uma injustiça invisível? Então, sobre esse tema, a gente traz até um encarte que é como equilibrar a balança da justiça social. Então, a gente traz algumas discussões com o objetivo de entender quais são as pequenas injustiças diárias que a gente vivencia, para a gente, de fato, jogar a luz sobre essas injustiças cotidianas e nos questionar como as nossas ações impactam a sociedade. Esse encontro vai ser um debate, ou Viviane? Esse encontro ele vai ser dividido em 2 etapas. A gente tem um momento de palestra, onde a gente ouve 7 palestrantes debatendo sobre o tema de injustiça social. E após o debate, a gente tem um momento de roda de conversa, onde a gente promove um encontro dos palestrantes com a plateia, para de fato promover o diálogo e o debate em torno do tema. O tema e o evento chamou tanta atenção que o número de inscritos já fechou na madrugada de hoje. Exatamente. A gente conseguiu já bater o número de inscritos, a gente ficou super feliz com a divulgação e aí já encerramos as inscrições. E a expectativa de quantas pessoas compareçam nesse evento, Viviane? A expectativa é de 500 pessoas. E entre essas pessoas estão os nossos estudantes bolsistas, nossos mentores, outras instituições e a sociedade como um todo. Quando se fala nossos estudantes bolsistas, já é uma característica do Instituto Semiar. O Semiar, ele faz o quê? Exatamente. O Instituto Semiar, ele é uma ONG que ele apoia jovens em situação de vulnerabilidade social a se manterem na faculdade através de um programa que são os 3 pilares do Instituto: a Bolsa de Estudos, o desenvolvimento de uma rede de contatos e o nosso programa de mentoria. Então, a nossa missão é conectar e potencializar esses jovens para que eles se tornem agentes multiplicadores de transformação social na sociedade. E como é que o Instituto Semiar chega até este jovem? A gente faz um processo seletivo anualmente, onde a gente divulga todas as informações no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E esse processo seletivo, ele visa atingir os jovens que acabaram de passar na universidade. Então, normalmente, a gente programa o nosso processo seletivo para o começo do ano, perto das principais aprovações das faculdades públicas. Algo que me chamou a atenção, Viviane Pedrosa, é que o evento é gratuito, mas vocês também pedem uma colaboração, se puder, financeiramente, né? Exatamente. Esse ano, pela primeira vez,
nós abrimos inscrições com a possibilidade de contribuição de 15 ou 40 reais no ato da inscrição. E essas contribuições, elas existem, de fato, para que a gente possa custear o evento como um todo. Ah, perfeitamente, viu? Olha só que interessante. E vocês, anualmente, vocês fazem essa busca por esses jovens? Isso, exatamente. Anualmente a gente abre o nosso processo seletivo e a gente começa a divulgar para o máximo de pessoas que estão na nossa rede, para que a gente possa, de fato, atingir e encontrar esses jovens, que em sua grande maioria são aprovados em universidades públicas, mas por diversos motivos não têm condições de fato, cursar ou se mudar para outra cidade por conta de questões financeiras e outras vulnerabilidades. Então a gente busca alcançar esse jovem na base da pirâmide social para que a gente possa impulsionar eles e ajudar a alcançar o sonho que de fato é cursar uma universidade pública, porque o Instituto acredita na mudança social através da educação. Para quem não sabe, o Instituto Semear, ele está localizado em São José dos Campos? Isso, o Instituto ele não tem uma sede física, mas a gente atua em São José dos Campos e também na Grande São Paulo. Ah, que bacana então. Tem alunos que o Instituto auxilia de Jacareí e de São José, ou Viviane? Sim, nós temos sim. Em São José dos Campos, a gente abre o nosso leque para todos os alunos do Vale do Paraíba. E em São Paulo, a gente concentra ali na Grande São Paulo. Ok, então. Então, só reforçando, a palestra vai ser neste sábado. Infelizmente, né, a gente até tentava fazer um pouco mais cedo essa nossa entrevista, justamente para dar oportunidade para quem não acompanhou a informação para poder participar. Mas então já as inscrições já esgotaram e vai ser sábado agora. E vai acontecer aonde essa palestra, Viviane? Vai acontecer no Teatro Univap, no centro de São José dos Campos. Bacana, então. Obrigado pelo carinho com a Rádio Mensagem. Estamos aqui à disposição para qualquer outro evento aí do Instituto Semear que a gente possa divulgar também, tá bom, Viviane? Nós que agradecemos o contato. Foi muito gostoso estar aqui com vocês. Espero que a gente possa conversar um pouco mais sobre o Instituto Semear. Bacana, então. Grande abraço, muito obrigado. Uma boa quinta-feira, hein? Um abraço. Bom dia para você e a todos os ouvintes. Bom dia, Viviane Pedrosa, coordenadora do Instituto Semear, tá? O Instituto Semear, que tem essa função social de auxiliar jovens que não têm uma condição financeira de prosseguir nos seus estudos. Realiza, então, neste sábado, em São José dos Campos, na Univap, né, no Teatro Univap, a 9ª edição do evento. O evento promovido pela Semear vai ser aí a 9ª edição, com o tema Injustiça Invisível, como equilibrar a balança da justiça social. E visa, então, conscientizar e mobilizar a sociedade, e ao todo serão aí 7 palestras e, como a gente falou mais cedo, inscrições já foram encerradas nesta madrugada, porque hoje, né, tudo muito rápido, tudo pela internet, tudo pelas redes sociais, você consegue ter aí um contato e de madrugada você consegue preencher também as fichas. Então, mais de 500 pessoas vão participar desse evento falando sobre injustiça invisível. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8h mais 3 e o Brasil tinha até ontem, olha só, hein? Tinha até ontem, quarta-feira, pelo menos 812.564 presos, segundo um balanço do Banco de Monitoramento de Prisões do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O número é próximo ao da população de uma cidade como Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, que tem 818.000 habitantes, segundo a estimativa aí do IBGE. Os dados mostram que, do total da população carcerária, 41% são presos provisórios. 41%. Pessoas ainda não condenadas. E que há em todo o país 366.000 mandados de prisão pendentes de cumprimento, dos quais a grande maioria de procurados pela Justiça. Os demais estão foragidos. O Banco de Monitoramento do CNJ, ele é alimento
diariamente aí com dados fornecidos pelos tribunais estaduais. A marca de 800 mil presos foi ultrapassada há 2 semanas. Olha, 2 semanas, em 2 semanas, então, quase 13 mil presos. Em 2 semanas, dá quase aí um preso por dia, quase 1.000 presos por dia no Brasil. O número de presos pode ser ainda maior, porque alguns estados não completaram totalmente a implantação do sistema e, por isso, ainda fornecem informações parciais. 812.564 presos, segundo dados do Banco de Monitoramento de Prisões do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 8h mais 5 e para quem vai para o litoral, importante essa informação, hein? Tem muita gente que trabalha no litoral norte, principalmente em Caraguatatuba, e vai naquele chamado bate-volta para Caraguatatuba, para destacar que o estacionamento rotativo da Zona Azul, em Caraguá, vai encerrar a operação a partir de hoje. O uso de 1.840 vagas não vai ser cobrado nem fiscalizado no município. A Prefeitura informou que pretende concluir a licitação para retomar o sistema em cerca de 3 meses. A decisão de suspender o serviço atende um apontamento do Tribunal de Contas do Estado, que é o TSE, que julgou irregular a licitação para a contratação do serviço em 2013. Isso em 2013, hein? A licitação foi em 2013 e o cancelamento acontece 6 anos depois. A Secretaria de Mobilidade Urbana informou que na nova licitação a intenção é impor cobrança aos motoristas apenas em dias úteis e fracionadas em períodos de 15 minutos. Aleluia, né? Em 15 minutos, que bacana, né? Essa história de ter que comprar meia hora, de ter que comprar 1 hora, eu sempre questionei quando foi implantado aqui na cidade de Jacareí também. Agora Caraguá, nessa nova licitação, coloca esse item de fracionar o período de 15 minutos em Caraguatatuba, na Zona Azul da cidade. A Prefeitura também estuda a possibilidade de dar isenção nas vagas especiais. Importante. Os usuários que tiverem créditos para o estacionamento rotativo adquiridos pelo aplicativo da empresa poderão solicitar reembolso ligando para o call center da empresa. Então, para quem já tem e utiliza o rotativo da empresa, pode pedir aí o reembolso, porque não será cobrado a partir de hoje 1.840 vagas em Caraguatatuba. 8h mais 7, daqui a pouquinho nós teremos a presença da secretária de Assistência Social aqui de Jacareí, a Patrícia Juliane, que vai conversar conosco, e justamente a grande preocupação, né? A grande preocupação com essas baixas temperaturas aqui da nossa região. Então, essa preocupação aí, o que a Secretaria de Assistência Social tem feito justamente para minimizar o sofrimento dessas pessoas que, porventura, deixam de ir ou não querem ir, ou relutam a ir ou procurar um equipamento público para se aquecer nessas noites, madrugadas frias também aqui em Jacareí. Então é bom destacar que muitos não gostam, muitos não querem ir até um abrigo público porque tem as chamadas regras e tem aí as normas para utilizar os equipamentos públicos. Daqui a pouquinho ela participa conosco. 8h08, pois não, Ana Lúcia? Sim, Doni, a tarifa do transporte coletivo em Taubaté vai subir para até R$ 4,30 a partir do dia 1º de agosto. O valor vai ser aplicado a passageiros que pagam a passagem com dinheiro e vale transporte. No bilhete eletrônico, a tarifa em Taubaté será de R$ 4,10. O índice de reajuste é de 10,2% e 5,1%, respectivamente, segundo a Prefeitura. O aumento foi anunciado ainda nesta quarta-feira e a Prefeitura de Taubaté subsidia parte da tarifa do transporte coletivo na cidade. Na prática, o usuário de Taubaté paga a passagem e a Prefeitura complementa com 50 centavos pagos à empresa. Por mês, o sistema atende 960 mil passageiros. Lembrando que aqui na cidade de Jacareí ainda não houve reajuste para esse ano de 2019. A Prefeitura, através da Secretaria de Mobilidade Urbana de Jacareí, está disponibilizando uma consulta pública com informações da empresa JTU. Isso tudo disponível aí no site da Prefeitura de Jacareí. O prazo limite deve ser até setembro para o anúncio do reajuste também em Jacareí.
8 horas mais 9 minutos, mais 42 mil pessoas do Vale do Paraíba inscreveram-se para fazer as provas do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio neste ano, nos dias 3 e 10 de novembro. No total, representa a queda de 12% em comparação com o número de inscritos na edição do ano passado, que contou com 48 mil estudantes. Isso é preocupante, né? Caindo o número de estudantes também do Enem, 12%. Os números foram fornecidos pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o órgão do Ministério da Educação responsável pelo exame. É o terceiro ano consecutivo com queda no total de inscritos para a prova no Vale do Paraíba, que contou com 76 mil estudantes em 2016, 60 mil em 2017 e 48 mil agora em 2019. Olha só que interessante, hein? 2016, 76 mil, 2017, 60 mil e agora em 2019, 48 mil pessoas. Aliás, não, no ano passado, né? 48 mil pessoas no ano passado. Tem uma queda substancial, 76 mil, 60 mil e 48 mil alunos no ano passado. Jornal da Mensagem, a informação ao seu alcance. 8 horas mais 11 minutos, 8 horas mais 11 minutos. Muito bom dia, já chegamos aí a mais de meia hora já do nosso Jornal da Mensagem nesta quinta-feira e hoje, dia 18 de julho de 2019, um momento que a gente destaca em manchetes de alguns dos principais jornais que já estão nas principais bancas da sua cidade. Folha de São Paulo, Moro interferiu em acordo com delatores da Lava Jato. De Porto Alegre, o jornal Zero Hora. O Brasil vai recuperar empregos a partir da iniciativa privada, o que avalia o Onyx Lorenzoni. O Estado de São Paulo, liberação do FGTS pode dar fôlego à economia e levar PIB para até 1%. Correio Brasiliense, governo tenta aquecer consumo com FGTS e PIS. E o Estado de Minas, após a Previdência, foco no crescimento. Jornal do Brasil, Bolsonaro prevê liberação de recursos do FGTS e a equipe econômica propõe alternativas. E o Diário de Pernambuco, expectativa para a nova liberação do FGTS. Valor econômico, imposto sobre transações pode ter alíquota de 0,6%. Jornal o Globo, governo vai autorizar nos próximos dias saques do FGTS. O jornal O Vale, após quedas, a indústria cria 350 novas vagas na região metropolitana do Vale do Paraíba. E o Diário de Jacareí destaca: começaram as obras de reforma do prédio que vai abrigar a unidade de saúde central. Jornal da Mensagem, seu bairro, sua cidade em destaque. 8 horas mais 13 minutos, pois não, Ana? Sim, Doni. E na próxima quarta-feira, dia 25 de julho, a Prefeitura de Jacareí promove uma reunião pública com a comunidade para apresentar o plano de regularização fundiária do bairro Rio Comprido. Nessa oportunidade, no dia 25, a atual administração aqui da Prefeitura vai apresentar um cronograma de atendimento e de entrevista individual com cada um dos moradores do bairro. Na reunião também será realizada a eleição dos moradores para a comissão representativa de ocupantes que vai representar o Núcleo Rio Comprido junto ao Poder Público durante a implantação deste plano. Segundo a Secretaria de Planejamento, na reunião os moradores serão orientados sobre o cadastro social, uma das fases desse plano, que permite à Prefeitura de Jacareí traçar um perfil socioeconômico de cada família do Rio Comprido. A meta é iniciar o cadastro na primeira semana de agosto. A reunião, no dia 25, será na Escola Municipal Maria Luísa de Souza Pinto, que fica na Estrada do Imperador, número 150. Essa reunião do dia 25 no Rio Comprido será às 7 horas da noite. Então se preparem os moradores do Rio Comprido para a semana que vem nessa reunião com a Prefeitura. 8 horas mais 14 minutos.
Acontece até o dia 21 de julho agora, na Catedral São Dimas, em São José, a Semana do Socorro Profissional, hein? Está acontecendo agora, hein? Então, lembrando, para você que ainda não pegou a informação, se prepare, porque sábado vai ter ali várias oficinas, empreendedorismo, vai ter ali palestras, currículos, muita coisa bacana, viu, Ana? Sim, Doni, com certeza, uma oportunidade única aí para as pessoas que estão acompanhando a Rádio Mensagem em São José. Ontem mesmo estive lá na Catedral São Dimas e vi um grande mural com várias e várias vagas de todas as áreas, vagas aqui para a região, que estão sendo ofertadas lá dia e noite, né, para as pessoas que passam por ali. Então, se você está nessa região da Catedral São Dimas, dê uma passadinha na lateral da igreja, tem 2 murais bem grandes com várias vagas que estão sendo disponibilizadas nessa semana, e também essas atividades bastante extensas, né, que estão sendo realizadas também com o objetivo de orientar e qualificar o trabalhador, principalmente aquele que se encontra desempregado. Essas ações aí vão até o final da semana, e tudo isso você encontra a programação completa no Facebook da Catedral São Dimas e também no site da Diocese de São José dos Campos. E tem um outro site também para você, se quiser fazer aí uma inscrição, né, um agendamento, que é feiradacapacitação.com.br, feiradacapacitação.com.br. Então, não perca esta oportunidade. 8h16, vamos a um breve intervalo, Robin. Já voltamos com muito mais informação para você nesta manhã gelada aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. Deixa eu só ver aqui o placar da temperatura, como está o tempo hoje aqui, como está aí a temperatura, né? Tá quente, já esquentou bastante. 12 graus aqui em Jacareí, 12 graus em Jacareí, 12 graus em Santa Branca, São José dos Campos 11 graus, Monteiro Lobato 11 graus e Paraibuna também 11 graus. Campos do Jordão, aí sim 7 graus apenas. E hoje a temperatura não deve ficar aí abaixo, não deve passar aí de 23 graus. Deve ficar entre 22 e 23 graus no máximo, segundo o CPTEC. O intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 19 minutos, 8h19, e o recesso informal da Câmara dos Deputados começa hoje, nesta quinta-feira, dia 18. E com isso, o calendário de votações no plenário e nas comissões será retomado somente no mês de agosto. Esse período ele é chamado no jargão legislativo de recesso branco e, por acordo entre os parlamentares, não haverá sessões deliberativas nas quais há discussão e votação de projetos. Na verdade, eles dão aí um drible, né? Ou seja, chama de recesso informal, aí eles acertam que não precisa colocar aí a sessão para votar, aí todo mundo tira aí um recesso para descansar um pouquinho nesse mês de julho também. O recesso deste ano não é oficial porque o Congresso ainda não analisou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a chamada LDO, conforme prevê a Constituição. A LDO, ela estabelece as regras gerais para a elaboração do orçamento da União. Alguns dos projetos que devem ser analisados pelos deputados quando acabar o recesso informal, de importância muito legal aqui no Brasil. Olha só, reforma da Previdência, que vai ter aí a votação do segundo turno, né? Já teve a votação da reforma da Previdência no primeiro turno, vai ter agora no segundo turno na Câmara dos Deputados. Também tem um outro projeto que eles terão que analisar ainda este ano, que é a nova Lei de Licitações. A nova Lei de Licitações. Outro projeto também, reforma tributária. Reforma tributária. E o outro, legislação penal. Então, portanto, aí são esses 4 pontos importantíssimos para aprovação e para deliberação do plenário da Câmara dos Deputados neste período, quando retornarem com o recesso que eles, né, entre aspas, acertaram, elaboraram, eles chamam de recesso branco,
e chamado de recesso informal. Então eles conversam. Aquele detalhe, né? Negociação é interessante, né? Quando essa negociação mexe com o individual de cada um, eles conseguem chegar num acordo rapidamente. Então poderiam ter aí não um recesso, mas pelo menos aí ter o trabalho normal, porque são vários projetos que vai levar muita discussão, vai ter muita participação e vai mexer com toda a estrutura do país, que é a questão da reforma da Previdência, que já está mexendo, ainda tem a questão aí da votação. Para se ter uma ideia, os 8 deputados do PDT que votaram favorável à reforma da Previdência já foram afastados ontem, agora entra num processo de sindicância interna do próprio partido do PDT, e eles podem até ser expulsos do partido. Se eles forem expulsos do partido, aí a situação fica muito mais complicada ainda. Só que tem um detalhe, né? Se eles forem expulsos, também cai na questão financeira do próprio partido, né? O partido recebe o fundo partidário de acordo com o número de deputados que tem. Então tem isso também. Tem tudo isso a ver. Ou seja, então, apenas tem essa questão do afastamento dos 8 deputados do PDT que votaram favorável à reforma da Previdência, e agora entra numa sindicância interna do PDT. Tem também a lei da reforma tributária que ainda vai entrar em discussão, e também a nova lei de licitações também, que deve entrar em discussão. 8h22, pois não, Ana Lúcia? Sim, Doni, um assunto que foi burburinho ontem foi justamente a retirada, pelo menos por enquanto, da plataforma Instagram, os likes ou curtidas. Os usuários da rede social Instagram no Brasil perceberam nessa quarta-feira uma importantíssima mudança. Entre os recursos da plataforma, o número de curtidas, também conhecida como likes, que a publicação recebia, não ficaria mais disponível para todos os usuários. O tema foi um dos mais discutidos do dia em outra rede social, o Twitter, e esteve também entre os mais buscados no Google. A mudança no Brasil está em testes, segundo a plataforma, que foram anunciados em abril deste ano, durante um evento de desenvolvedores do Facebook, a empresa que controla o Instagram. Instagram é uma empresa do Facebook que tem como base aí o uso de fotos. A experiência faz parte de uma série de medidas que o Instagram vem anunciando nos últimos meses para combater práticas nocivas na rede social, como, por exemplo, o discurso de ódio ou bullying na web. Tais ações são uma resposta a críticas recebidas pela plataforma de que a sua arquitetura e lógica de funcionamento favoreceriam um ambiente prejudicial ao bem-estar dos seus integrantes. Um estudo, inclusive, da Sociedade Real para a Saúde Pública, realizado ainda em 2017, apontou que o Instagram é a pior rede social para o bem-estar e saúde mental, principalmente dos adolescentes. Segundo o estudo, o Instagram tem impactos importantes em adolescentes, provocando ansiedade, depressão e solidão, além de outros efeitos como na autoimagem dos jovens a partir da lógica das fotos e comparação instantânea. Retirando pelo menos os likes, a plataforma pretende diminuir o uso nocivo do Instagram. Tem muita gente que ficou aí literalmente catando cavaco, viu, Doni? Que dependia dos likes, não somente adolescentes, mas também influencers, pessoas que trabalham com a internet, criadores de conteúdo. Essas pessoas ainda estão tentando entender essas mudanças e principalmente calculando novas métricas para, de alguma forma, aí, medir essa popularidade ou influência na internet. Olha só, vai ter muita gente que vai procurar psicólogo agora, viu? O que aconteceu? Posta foto lá e não sabe quantas pessoas curtiram. Porque tem muita gente que vive disso, né? E se importa com que os outros se importam com ele. E essa é a questão das redes sociais, né? Infelizmente. 8h25, já recebendo aqui em nossos estúdios a secretária de Assistência Social do município aqui de Jacari, a Patrícia Juliano, que já está conosco. Patrícia, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Donizete, bom dia aos ouvintes. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nós aqui agradecemos e oportuna a tua participação aqui, Patrícia, justamente para nos dar aí um retorno em relação ao trabalho da assistência social, que esse é um período que eu falo que as pessoas ficam mais sensíveis em relação a pessoas que estão em situação de rua no município. Vocês até implantaram uma operação inverno recentemente, né?
Isso, todos os anos a gente faz essa operação, sempre na época, no finalzinho de junho já, pegando julho, né, começa as baixas temperaturas, e a gente vai a princípio até 30 de julho, mas acompanha. O ano passado a gente estendeu um pouquinho mais até agosto, o nosso objetivo é avaliar realmente essa temperatura, e a gente vai até o final dela, estendemos a operação. É uma operação que compõe toda a equipe da abordagem, né, um horário estendido. Este ano também nós tivemos uma preocupação de ampliar esse serviço. Este ano nós ampliamos anteriormente, o serviço era ofertado da abordagem das 8 às 5 da tarde, durante a semana, e nós iniciamos a partir das 7 da manhã e estendemos até às 18 horas. A operação inverno, ela inicia às 19 horas e vai a princípio até às 22 horas, até às vezes à meia-noite, e a gente excede às vezes até 1h30, 2 horas da manhã. A equipe está na rua ainda insistindo para que as pessoas possam acessar os nossos serviços. Justamente sobre esse lado que você citou, Patrícia, insistindo para que as pessoas, logicamente, utilizem esses serviços públicos. Mesmo com essas baixas temperaturas, tem pessoas que relutam, então, em ir por um lugar mais quente? Infelizmente tem, Donizete. O que acontece? A nossa preocupação hoje é porque as pessoas, às vezes, por conta do uso do álcool, realmente eles até aumentam um pouquinho esse consumo do álcool para que eles se sintam, é uma ilusão realmente, para que eles se sintam aquecidos, né? Mas eles têm a sensação térmica de que, por conta de ter elevado um pouco a temperatura por conta da bebida, eles possam ficar seguros. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. A gente realmente insiste, falando das complicações de estar ali, de adquirir uma pneumonia, de ter que ficar internado depois, e também ter essa oferta realmente de um acolhimento, de um atendimento melhor. Então, a gente ainda tem pessoas que relutam, a gente ouve, a população hoje tem um telefone para nos acionar, mas a gente faz um trabalho incansável, insistente. A equipe tem tido muito bom sucesso em relação à operação, mas existe ainda, eu acho que umas 5 a 6 pessoas que são muito resistentes a saírem da rua. A Patrícia Juliano continua conosco. Vamos a um breve intervalo, Robinho. Já voltamos com muito mais informação. E tem aí até uma nova casa de passagem que será entregue aqui na cidade de Jacareí. E a gente vai abordar outros assuntos ligados à questão da assistência social também. Já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Programação de qualidade é aqui. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Muito bem, de volta com o nosso Jornal da Mensagem, 8 horas mais 30 minutos. Hoje com a secretária de Assistência Social de Jacareí, a Patrícia Juliano, conversando conosco. E esse é um assunto, né, que mexe muito com todos nós. Até como curiosidade, Patrícia, nós não estamos no inverno, temperaturas já são baixas mesmo, mas na semana passada teve aí uma frente fria, chuva, e caiu demais a temperatura. E agora também caiu demais. De alguma maneira, vocês da assistência social têm uma comunicação, olha, vai cair bem a temperatura? Como é que funciona essa comunicação? Temos sim, a gente está sempre muito próximo também da Defesa Civil, né, e a gente, hoje o estado todo está muito preocupado, né, eu acho que não só no município aqui em Jacareí, mas o estado todo de São Paulo está muito preocupado, então as informações chegam para nós, já avisando, e as nossas equipes já têm essa sinalização de que a gente pode intervir rapidamente numa outra equipe, num segundo momento, numa operação-tarefa. Então a gente se prepara assim, Doni, a gente tem uma operação preparada, mas nesses picos maiores que a gente vê, a gente estende um pouco mais, ou às vezes já teve momentos de a gente não ter iniciado a operação estava marcada para iniciar um determinado horário, e a gente percebeu uma alternância da temperatura e acionamos a equipe que foi prontamente atendida e foi até o local, até a cidade para antecipar um pouco mais essa operação. Uhum. Recentemente a cidade de São José, Patrícia, anunciou um número, quase que dobrou de moradores em situação de rua. Como é que está em Jacareí? Olha,
Infelizmente é um dado muito delicado, a gente não consegue melhorar tanto essa qualidade, mas porque por conta hoje do índice de desemprego, as pessoas estão indo muito até as ruas. Mas em Jacareí nós temos um olhar positivo, um saldo positivo. Nós tínhamos em 2017 um diagnóstico desse grupo, né, de pessoas que estão em situação de rua. Tínhamos um número de 144 pessoas em situação de rua que eram acompanhadas e estavam conosco, e nessas pessoas tem os migrantes que passam, então esse número é um pouquinho alternado, mas a gente vem realmente diminuindo esse número. Nós temos hoje aproximadamente 85 pessoas acompanhadas em situação de rua em Jacareí. Com nome, endereço, tudo? Tudo, e tem um trabalho. Então, nós diminuímos de 2017 para cá, nesses 2 anos, nós conseguimos diminuir, ainda que seja um número pequeno, mas é muito significativo para nós, que é no máximo... provavelmente umas 30, de 25 a 30 pessoas a gente conseguiu retirar das duas. Isso é um dado muito significativo, né? Porque ainda que tenham esses migrantes entre esse número de 144, a equipe sinaliza hoje uma diminuição desse trabalho. Então, nós conseguimos que as pessoas fossem também para suas famílias, retornassem para suas famílias, outras para outras cidades. É um trabalho, como eu disse para você, incansável, porque é uma equipe da abordagem social, a equipe do Centro Pop e da Casa de Passagem. São praticamente 60 profissionais envolvidos com a população em situação de rua. Então, nós, ao contrário de São José, a gente vem diminuindo este número em Jacareí. Às vezes você tem esse aumento por conta de ser passagem, né? É uma cidade trecheira, então às vezes você tem um indicador das pessoas que vêm em situação de rua, mas que ficam aqui uma semana e já retornam. Então, a equipe de abordagem social é uma equipe específica? Exatamente. O serviço funciona com 3 partes. Existe uma equipe de abordagem de funcionários que saem todas as manhãs e fazem um trabalho de rotina em todos os pontos mapeados da cidade, e eles vão abordar, eles vão numa Kombi, param, abordam, pegam todos os dados, encaminham essas pessoas para que elas possam ofertar o serviço no Centro Pop. Então a ideia é, aborda-se essa pessoa e oferece para ela o Centro Pop, que é um outro local, um equipamento da prefeitura, onde ele pode tomar o café da manhã, onde ele pode almoçar, ele tem um local para ele lavar a roupa dele se ele precisar, tem uma equipe de psicólogos e assistentes sociais que estão ali para atendê-lo, para poder ver também os trabalhos. Eles têm muitas consultas também agendadas no CAPS junto com a saúde, para que eles possam tratar a drogadição, né, o vício, realmente a dependência química. Então a gente faz esse acompanhamento no Centro Pop, que fica até às 5 da tarde, e aí após as 5 da tarde é ofertado a Kombi e o transporte para que eles possam ir até a Casa de Passagem e pernoitar lá. Então, são 3 serviços que são interligados para que a pessoa possa ter acesso a eles, e na verdade é um dever nosso, né, público, de ofertar esses serviços a eles. Eu comentei aqui, secretária, que às vezes a dificuldade de tirar esse morador da rua e levar para um equipamento é que alguns não gostam de cumprir regras. É isso mesmo? Tem isso também, eu acho que isso é um fator importante. A gente não pode desconsiderar que tem muitas pessoas também com alterações mentais na rua, que já atingiram quadros, às vezes, psiquiátricos na rua, né, de uma dependência um pouco mais severa. Nós não podemos desconsiderar realmente a dependência química, que tira essa consciência dessas pessoas, mas a gente tem realmente, você não pode obrigar a pessoa a aceitar, e você não pode tirar ela à força. Então você não pode obrigar que ela saia daquele local, ela tem direito de ir e vir, de estar onde ela quiser, e a gente tem regras, né, dentro da casa, porque é um nível de convivência. Imagina que nós tenhamos 70 pessoas, 80 pessoas numa casa para pernoitar. Então tem regras, sim, não pode entrar com álcool e drogas, não pode entrar com nenhum instrumento que possa ser perfurante, tem porque horário não também, tem. Né? O horário, ele é a casa fica aberta 24 horas. Né? Então nós temos ali uma tendência a permanecer até umas 10 horas que as pessoas possam entrar, para que possam ser ofertados. Mas a gente nunca deixou de atender ninguém que chegou de madrugada, porque o serviço está aberto. Também, né? Não, existem regras. Ele tem que estar ali, ele tem que tomar o banho, ele tem que ter a cama dele, cuidar dos pertences dele, né? Ter um nível de convivência com as pessoas. E uma coisa que foi muito interessante, Doni, que parece ser muito simples, mas eu acho que foi muito sensível da equipe quando traz essa resolução para nós, foi de que o fato de você oferecer o chocolate quente nesse período de inverno, ou oferecer uma sopa na Casa de Passagem, fez com que essas pessoas tivessem um aceite mais rápido.
Então, a gente ofertou, o fato de falar, olha, você vai chegar, vai ter chocolate quente, hoje vai ter sopa disso, vai ter a oferta, a gente, e até vem naquela contramão do que a gente já conversou anteriormente, de que as pessoas ofertarem na rua. Né, a gente sempre entende e respeita o olhar sensível e solidário das pessoas, mas é exatamente isso, quando a gente oferta, a gente quer tirar da rua e ir para um local adequado, que ele se sinta mais protegido e tenha realmente um atendimento de qualidade e também possa ter um acesso à assistência social realmente de fato. Eu me lembro que a última vez que a gente conversou foi justamente sobre a situação de conversar com as igrejas, com entidades, sobre essa situação, porque às vezes você quer oferecer um pão, um lanche para quem está na rua, um cobertor, uma sopa. Mas aí a pessoa não vai no equipamento público porque ela recebeu tudo ali na rua, né? Exatamente. A gente tem muito respeito, Doni. Eu quando falo sobre esse assunto, eu tenho muito respeito a todas as pessoas que exercem esse trabalho voluntário e que têm essa sensibilidade, se tocam realmente a ajudar as pessoas que estão em situação de rua. Mas a gente vem conversando muito insistentemente com as equipes e com as igrejas para realmente fazer um trabalho em parceria, em conjunto, para que as pessoas se fortaleçam, para que a gente efetivamente tire a pessoa da rua. Porque o nosso objetivo é reinseri-la na sociedade. E às vezes as pessoas às vezes não pensam nisso, mas, por exemplo, se for uma pessoa oferece uma sopa a 1h da manhã, outro vem às 3, vem às 4, aquilo também produz lixo depois, posteriormente, né? E às vezes a pessoa não se alimentou naquele horário, aí acaba que gelou a comida, não tem mais, pode trazer uma intoxicação alimentar. Então é muito cuidadoso. Eu tenho muito respeito, acho que as pessoas precisam realmente ter esse olhar de empatia com o outro, mas eu acho que a gente pode ir conversando para melhorar as duas partes. Tá certo, então. Uma outra boa notícia, secretária, é a nova casa de passagem que será entregue amanhã, né? Olha, Doni, eu vou dizer para você que é uma grande notícia, uma excelente notícia e, de fato, é algo muito importante para o município de Jacareí, porque, infelizmente, a casa atual que nós estamos hoje é uma casa muito fragilizada em termos de instalações mesmo, estruturais. É uma casa que ficou muito tempo sem manutenção, insalubre, às vezes, até para os próprios funcionários trabalharem. E também para as pessoas que estão em situação de rua terem acesso àquele espaço físico. Nós tentamos de alguma forma pensarmos de restabelecer ou melhorar aquela estrutura, mas era impossível dentro de todas as avaliações que eram importantes, e nós estamos indo para um local amanhã, né, às 9h da manhã, nós vamos estar inaugurando as novas instalações da Casa de Passagem, com mais dignidade para as pessoas. Hoje nós temos dois ambientes realmente para pôr as pessoas, para que as pessoas possam dormir, 2 dormitórios, e ficam quase que 60 pessoas no mesmo quarto, né? Ele é um pouco amplo, mas são quase 50, 60 pessoas no mesmo quarto. E nós vamos são quase 20 quartos em cima, vão ser 4 pessoas em situação de rua, 4 usuários realmente por dormitório. Cada dormitório tem um banheiro. Hoje nós temos só praticamente 4 banheiros para 60 pessoas. Então nós estamos indo para uma qualidade com dignidade. Eu acho que o que prima realmente para essa alegria de inaugurar uma nova casa é oferecer dignidade e respeito às pessoas que estão em situação de rua e também aos funcionários públicos que trabalham neste ambiente 24 horas. Então vão ter as salas para os funcionários, a sala para guarda, a sala para abordagem, o maleiro. Então olha, vale a pena conhecer. Quem puder está convidado. Que horas vai ser amanhã? Às 9h da manhã, é ali no São Silvestre. Na Euriário de Jesus Herbini, né? Isso, 6.235. Nós vamos estar lá amanhã às 9h da manhã para inaugurar as novas instalações. Para quem é de São Silvestre, aí na Minervina, tá? Ficou mais fácil ali da Minervina ali. Olha que bacana esse tipo de situação e pensar realmente na pessoa como um ser humano que deve ser pensado, né? E a antiga instalação, você já tem um programa que vai ser feito, Patrícia? O prefeito ainda está avaliando, tem várias possibilidades. Eu acho que agora já tem alguns estudos avançados. Eu acho que ele vai sinalizar para nós qual é a possibilidade agora, mas com certeza vai ser reutilizado. Não a estrutura do jeito que está, provavelmente vai passar por alguma reforma grande e importante, mas eu acho que é uma decisão hoje do governo, mesmo do prefeito, para que ele sinalize para nós qual o melhor equipamento para colocar ali. Essa nova casa de passagem, então, tem local para homens e para mulheres ali? Sim, a antiga também tinha, Donizete, mas era um lugar muito pequeno, né? Então, mas hoje não, hoje nós temos hoje o que a gente oferece é uma casa
que tem um espaço amplo de convivência, várias salas, tenha para poder, mas tem almoxerifado, tenha, como eu sinalizei, da guarda, tem várias salas, né? São quase, ao todo são quase 30 salas, né? 30, 40 salas que tem. Então, é um equipamento amplo, é uma lavanderia ampla também, porque nós temos que pensar, né, nessa troca dos lençóis, é quase que um sistema de hotelaria praticamente, porque são quase 80 pessoas, né? Então, nós temos que profissionalizar o equipamento público. Então, hoje, o que é importante para nós é oferecer dignidade realmente, como você falou anteriormente, infelizmente é um público que tem muito preconceito, é muito marginalizado pela sociedade, mas não pode ser pelo poder público, né? Nós não podemos, não devemos. Nós temos que ter responsabilidade de ofertar a mesma condição de dignidade para mulher vítima de violência, para criança que sofre abuso sexual, para todos os tocantes de todas as políticas que envolvem assistência de olhar vulnerável, mas para a população em situação de rua também, que hoje realmente tem um preconceito estabelecido sobre essa população. E nesse período todo, secretária, como secretária de Assistência Social, falando sobre o trabalho até do Centro POP, né, que tem aí o trabalho de reinserir a pessoa junto à família dele também, vocês também têm dados positivos, né? Temos muitos, hoje, até falando um pouquinho da abordagem, que está muito junto com o POP, nós fizemos nesse mês 574 abordagens. Às vezes a pessoa é abordada, uma mesma pessoa é abordada várias vezes, mas um tocante de 574 pessoas que foram abordadas por nós, não 574 pessoas, mas 574 vezes as equipes foram. O Centro POP, com certeza também, por conta de ter o vínculo do psicólogo com a equipe de abordagem, toda a parte administrativa, esse olhar da gente levar os cursos, trabalhar junto com a saúde também, com o CAPS, ter esse apoio da retaguarda da saúde, consultório na rua, que eu não mencionei aqui, mas é extremamente importante, está na Operação Inverno conosco, é um consultório da rua da saúde e caminha conosco na Operação Inverno. Então, esse tocante dessa rede que articula, e nós temos histórias muito bem sucedidas, Donizete. Eu acho que trabalhar com esse público é muito delicado, como eu disse para você, é uma insistência, né, realmente, mas os profissionais precisam acreditar que é possível. E nós temos vários relatos de pessoas que conseguiram sair das ruas e que vão dar palestras hoje para as pessoas que estão em situação de rua. Olha só, tem esse consultório de rua e até uma outra questão também, secretária, dá impressão para quem olha esses moradores em situação de rua que eles não têm nenhum problema de saúde, são fortes, aguenta frio, vento, chuva, mas vocês devem ter informações de que tipo de problemas mais comuns, né, vocês devem enfrentar, né? Eu acredito, nós tivemos uma perda, infelizmente, 3 perdas, infelizmente, o mês passado, de pessoas que estavam em situação de rua e adquiriram pneumonia, né? E elas foram a óbito, infelizmente. A gente também tem todo o apoio de auxílio funeral, não sei se todos têm ciência disso, mas a Secretaria de Assistência Social também tem esse benefício funeral, e a gente infelizmente perdeu, mas a maior preocupação hoje, realmente, hoje no frio, a gente olhando, são as patologias decorrentes realmente da temperatura. Mas tem também todo esse complexo da drogadição, do álcool, das drogas e muitas doenças também sexualmente transmissíveis também na rua. Nós não podemos deixar de falar também das mulheres que estão em situação de rua, que engravidam na rua, né? E que, infelizmente, os seus filhos também têm uma gestação delicada. A gente acompanha o pré-natal, a gente faz todo esse acompanhamento delas, para que elas tenham uma qualidade melhor, mas também muito difícil pela dependência também, né, e acompanhada pela saúde. E depois essas crianças também, a tendência maior é que elas vão para os nossos abrigos também, e depois uma posterior adoção. Então nós entendemos que estar em situação de rua é muito mais complexo do que permanecer na rua, né? E temos história de pessoas que estão há 2, 3 anos na rua, e temos pessoas que estão há 10 dias, 1 mês na rua. Então, quanto mais cedo a pessoa veio para a rua, mais fácil a gente tem para poder trabalhar insistentemente na política de proteção a essa pessoa e reinserção na sociedade. Então, o fato da mulher em situação de rua em gestação, a sensibilidade dela em sair do local não altera, não muda? Infelizmente não. Depende
é um trabalho grande da equipe, de conscientização, mas realmente às vezes a pessoa não responde mais por si, né, por conta realmente da dependência química, né, então, mas é um trabalho incansável, não vou dizer que não são todas as mulheres, têm um olhar ainda mais sensível, e a equipe também, né, porque a gente já passa a se preocupar não mais só com a pessoa que está em situação de rua, com essa moradora, com a usuária, mas com o filho que ela carrega, a gente já se responsabiliza por aquele bebê, então nós atuamos diretamente para proteger aquele bebê também que está na barriga, mas é muito pessoal, de forma muito individual, cada um, né, tem uma forma de receber essa abordagem e de conduzir a sua gestação. Então, só reforçando então, Patrícia, então amanhã, às 9 horas da manhã, a nova casa de passagem será entregue, né? Isso, com muita alegria, e deixar aqui o meu agradecimento ao nosso prefeito Isaías. Donizete, eu não posso deixar de dizer isso para você aqui, eu venho caminhando no estado todo e às vezes no Brasil todo, faço parte, fui eleita para uma diretoria do COIGEMAS, que é o representante, são os gestores da assistência social que representam o Vale do Paraíba, e eu faço parte da diretoria, fui reeleita na verdade, e transito muito com os outros secretários de assistência social, e é realmente muito claro para mim o olhar sensível do prefeito Isaías, de parceria conosco da Secretaria de Assistência Social. Não são todos os prefeitos que têm sensibilidade para investir, ou para acreditar, ou para apoiar as pessoas em situação de vulnerabilidade social, como nós estamos hoje enfrentando no Brasil. Então, eu queria deixar aqui hoje o meu agradecimento ao nosso prefeito por ser muito parceiro, por estar muito próximo à Secretaria de Assistência Social e por ter sensibilidade de fazer com que a gente pudesse entregar a ele 85% do plano de governo nós já entregamos isso ao prefeito, mas de fato isso foi entregue porque ele é um grande parceiro, então não podia deixar de registrar isso, porque os outros secretários sinalizam essa dificuldade para mim e eu não tenho, então eu preciso deixar minha gratidão a ele também. 85% da Secretaria de Assistência Social. Secretaria de Assistência Social, nós já entregamos o prefeito fez todo um plano de governo, né, para que a gente pudesse, e nisso estava a ampliação de várias vagas, de serviços que nós ampliamos muito, fizemos também várias reformas, entregamos o CRAS Sul, o CRES Oeste, enfim, foram muitas outras ações, mas entregamos isso a ele, mas entendemos que é porque ele é de fato um grande parceiro nosso, então entregamos juntos a população de Jacareí. Para completar 100%, tem que entrar a casa do idoso? Olha, exatamente, é essa que é um pouquinho que nos preocupa realmente, porque ela tem um cofinanciamento estadual, né, Doni, não é só um olhar do prefeito, mas está na nossa pauta para 2020, realmente não vou reafirmar que nós vamos conseguir realizar, porque isso depende de uma dotação orçamentária, mas é o nosso último, eu diria para você que é os 10% que vão faltar, e eu desejo que não falte mesmo, vamos fazer tudo para que a gente possa entregar. Tá certo, então. Muito obrigado pela presença mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Eu sempre digo, né, que a assistência social é uma obra que ninguém vê, né? Ou seja, mas aparece, né? Então você tem que ter uma sensibilidade para perceber essa obra quando se lida com pessoas que são invisíveis, né, aos nossos olhos. Obrigado, viu, Patrícia? Eu que agradeço, Donizete, espero todos vocês. Você também está convidado, Donizete, e eu espero todos vocês amanhã às 9 horas para esse grande momento da nossa cidade. Eu que agradeço também ao convite. Obrigado pela participação. Secretária de Assistência Social aqui de Jacareí, Patrícia Juliane, foi a nossa convidada de hoje. Vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h52. Esporte. Luiz de Oliveira. Então, a Copa do Brasil ontem mostrou em campo quem serão os semifinalistas. A Copa do Brasil de 2 partidas das 19h15, o Bahia
acabou perdendo para o Grêmio 1-0, um belíssimo gol da equipe do Alisson, da equipe do Grêmio contra a equipe do Bahia. O Bahia fez o que pôde, mas marque bem aí, hein? Não é porque o Bahia perdeu, não está fora da Copa do Brasil, que deixa de ser um time interessante a ser visto, acompanhado, um time que vem crescendo. Tomou aquele gol ali, não tenha dúvida, um gol bem preparado pela equipe do Grêmio, e também foi só isso. Depois só deu Bahia, mas com a sorte naquela partida de ontem não sorriu ao Bahia, né, acabou então a sua eliminação. Grêmio 1-0 contra o Bahia. O Grêmio então passa para a fase agora seguinte. Nós tivemos também, e depois o Grêmio, né, da 1-0 tivemos o Atlético Mineiro. Olha só, o Atlético Mineiro na primeira partida contra o Cruzeiro levou uma cachapada de 3-0 para a equipe do Cruzeiro. É evidentemente que aí ficou mais difícil para o Galo fazer uma reversão desse placar. Mas, meus amigos, quase conseguiu. Fez 2-0 em cima do Cruzeiro. Se tivesse mais alguns minutinhos de relógio ainda, acredito que a equipe do Atlético poderia empatar, porque massacrou a equipe do Cruzeiro ontem. O Cruzeiro ontem se apequenou diante do Atlético Mineiro, jogou lá atrás com pouca pouca vontade, ou pouca coragem, melhor dizendo, de atacar a equipe do Atlético, preferiu a defesa. Mas mesmo assim, a equipe do Atlético Mineiro fez 2-0 com um gol de Patrick, bonito, belíssimo gol de bate-pronto do Patrick, e o Casares também. Aliás, foram 2 gols muito bonitos da equipe do Atlético, do Patrick e do Casares, nos 2-0 para a equipe contra o Cruzeiro. Mas o placar não foi suficiente. O Atlético Mineiro, a exemplo do Bahia, também ficaram eliminados na partida das 19h15. E depois vamos para a partida das 21 horas lá. Aí sim, aí a questão, né, da 21h45, é só mesmo o futebol brasileiro para ter um horário de partida, de jogo, esse horário. E a equipe do Flamengo recebeu o Atlético Paranaense. Peguei certos pedaços, evidentemente, já ampliando aqui a televisão, acabamos então perceber que o Atlético Paranaense é um time também pobre na acepção do termo futebolisticamente falando, porque não fez nenhum investimento expressivo em seu elenco, trabalhando com um elenco mais modesto, acabou ainda tomando um gol do Flamengo, não teve preocupação, continuou tocando a bola e acabou fazendo o empate em 1-1, e nos pênaltis acabou vencendo a equipe do Flamengo nos 3-1 dos pênaltis lá, com a equipe do Flamengo perdendo, principalmente ridículo, desprezível, né? O Diego foi bater o primeiro pênalti e bate daquela maneira na mão do bom goleiro Santos. Então, passa a equipe do Atlético Paranaense e o Flamengo, que é o primeiro topetudo da rodada de ontem a ser eliminado. E depois, na partida de fundo, lá no Sul, a equipe do Internacional bateu o Palmeiras por 1-0. O Palmeiras não conseguiu jogar, fazer suas jogadas, suas ligações de meio de campo com o ataque. O ataque ficou lá na frente, quase que perdido, órfão lá na frente, sem receber a bola, porque o Internacional sabiamente soube fazer ali uma barreira entre a ligação do meio de campo do Palmeiras com o ataque, e a equipe do Internacional se inseriu naquele meio, então, impossibilitando as jogadas de armação da equipe do Palmeiras. Por isso, 1-0 e vai para os pênaltis, e 5-4, né, já que empataram nos pênaltis normais e foram para as batidas suplementares, e aí a equipe do Internacional bateu o Palmeiras nos pênaltis por 5-4. Repito aquilo que eu disse na manchete, vou repetir agora. Flamengo e Palmeiras, os 2 topetudos, né, da Copa do Brasil, eliminados. Agora vamos ter, na verdade, o Cruzeiro, né, disputando com a equipe do Grêmio, Cruzeiro e Grêmio, e do Grêmio, melhor, o Grêmio vai pegar a equipe do Atlético, enquanto que o Cruzeiro vai pegar a equipe do Internacional na fase semifinal, meus amigos. E vamos dizer também que, olha, minha gente, eu vou morrer batendo nessa tecla. Ontem,
na execução do hino nacional lá no Maracanã, uma vergonha. Alguém tem que fazer alguma coisa, tirar o hino nacional das partidas do futebol brasileiro. É um desrespeito total. E para dizer também, dentro do quadro, né, diversos da bola e do esporte, que o Tite, seleção, olha aí, rapaz, o Tite está aborrecido com a CBF escolheu o Juninho Paulista para ser orientadores ou coordenadores de seleção lá, e o Tite não gostou. Ontem vazou essa informação, e é fidedigna esse vazamento aí. Kleber Xavier era o queridinho do Tite. O Tite o queria como seu coordenador de seleção, Kleber Xavier, mas a CBF peitou o Tite, não, vai ser o Juninho Paulista. E isso criou lá um clima de chateamento do lado do Tite lá. E outra coisa interessante também, na mesma conversa, mesma esteira dessa conversa, vazou também que a CBF não gostou da tática do Tite. A CBF, o seu presidente Rogério Caboclo, queria novos valores convocados para a seleção para jogar a Copa América. Daí concluíram o seguinte, que o Tite precisava levantar um troféu, um título dentro da seleção, optou pelos veteranos, pelos europeus, e não aceitou a sugestão da CBF. Isso também está lá marcado em vermelho no quadro do presidente da CBF, essa mancada do Tite. Não sei não, hein? Concluo aqui, não sei não se o Tite vai ter sobrevida dentro da seleção brasileira. E para dizer também que já Douglas Araújo ontem anunciou muito bem a São José dos Campos Basquete, hein? A Paulista, que começa a temporada 2019-2020, depois uma NBB. E interessante que manteve Jaú. É muito bom, mantido aí o técnico Paulo César Jaú, que fez um bom trabalho ano passado. Lembrando que ano passado tudo foi de afogadilho, tudo às pressas, não deu para fazer uma preparação adequada. Agora não, agora as coisas já aconteceram, já anunciaram, muito mais estabilizadas, anunciado aí o basquete São José, e vamos aguardar, né, esse basquete São José aí, dentro do Paulista e dentro da NBB. O São José que fez aí algumas contratações importantes, né, trouxe o amador Patrick Carioca, trouxe o Ala Carlos, que é um argentino, o Rafael, ex-Vasco. Lembrando que o Vasco desativou o seu basquete, e alguns jogadores já estão em São José dos Campos, da equipe ex-Vasco da Gama de basquete, que, repito, foi desativado. Vamos aguardar, então, o novo basquete São José aí, agora com tempo de preparação, hein? E por falar nisso, o vôlei também, de Taubaté, voltou ontem às quadras para treinamento a temporada 2019-2020. Só que ainda sem as grandes estrelas, né, que serviram a seleção masculina de vôlei, que é o caso do Lucão, do Douglas, do Lucarelli, o Thales e Maurício. Eles ainda não estão treinando. Essa semana só os jogadores que já estão na equipe que treinaram, e esses que estavam na seleção vão se integrar para começar o grande trabalho da temporada do vôlei pelo Taubaté, meus amigos. 10h30, voltarei a falar de esporte. Bom dia. Valeu, Luiz. Obrigado pela participação, hein? No Jornal da Mensagem, direto do DECOM, Departamento de Comunicação, as principais informações da Diocese de São José dos Campos. Alô, Bruno Andrade, muito bom dia. Bom dia, Doni, bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. Líderes muçulmanos reiteram adesão ao documento sobre a fraternidade, um ponto de partida e sem retorno. Com essas palavras, 22 líderes intelectuais muçulmanos, sunitas, xiitas e sufis, definem o documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum, assinado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, durante a visita do Papa Francisco, realizada de 3 a 5 de fevereiro deste ano. Um documento conjunto para reafirmar que a cultura do diálogo é o caminho para viver em paz, conhecendo-se mutuamente. E o Vaticano quer abolir o plástico. O incentivo vem da encíclica Laudato Si do Papa Francisco. A venda de plástico descartável já foi proibida e, quando terminar o estoque até o final do ano, estará livre do plástico. Além disso, o Vaticano alcançou um alto grau de reciclagem. 55% dos resíduos
são de fato diferenciados, com o objetivo de atingir 70% a 75% em 3 anos. O responsável pelo serviço de jardinagem e limpeza urbana do Vaticano, Rafael Ignácio Tornini, admite que foi necessário muito trabalho para mudar a mentalidade. Foram dados cursos para os funcionários que gerenciam os resíduos especiais, frisou. O segredo foi acolher no coração as diretrizes do Santo Padre na Laudato Si. A Casa Comum deve ser salvaguardada e nós devemos ser os primeiros a fazer isso, concluiu. E nosso seminário diocesano Santa Terezinha, Residência Teológica, vem passando por uma obra de ampliação. São aproximadamente 700 metros quadrados na nova construção. Essa ampliação tem como objetivo proporcionar mais comodidade aos que utilizarem as suas dependências e espaços maiores para acomodar mais pessoas. A obra se encontra na fase de terraplanagem e segue para a fundação. A próxima etapa será em levantar as paredes da nova construção. A expectativa é de que as obras sejam concluídas no final do ano e que em 2020 a nova turma de seminaristas já ocupem um novo prédio. Ajude! As paróquias colaboram com a construção enviando mensalmente um valor para a obra. Você pode colaborar também. Os interessados em enviar diretamente ofertas podem procurar a administração da Cúria Diocesana pelos telefones 3928-3911, vou repetir, 3928-3911, ou no Seminário Diocesano, no telefone 3302-5529, 3302-5529. Acesse nosso site diocesesjc.org.br e confira mais notícias. Ótimo dia para você, Dona, e todos os queridos ouvintes da nossa Rádio Mensagem. Da redação do Departamento de Comunicação da Diocese de São José dos Campos, Bruno Andrade. Eu que agradeço, Bruno, a tua participação conosco. Obrigado aí pelas informações da nossa Igreja Católica Apostólica Romana e também da nossa Diocese. 94, Ana Lúcia. Sim, Dona, a companhia que integra o 3º Batalhão de Ações Especiais da Polícia, o BAEP, em Taubaté, completou 15 dias de operações com um saldo de 20 prisões e mais de 5 quilos de entorpecentes apreendidos. De acordo com o relatório divulgado pelo comando, durante esse período foram feitas 14 prisões em flagrante, além de 5 procurados pela Justiça que foram capturados e um menor de idade apreendido. Os policiais também apreenderam 5,8 quilos de drogas, 2 armas de fogo e localizaram um veículo produto de furto. As operações de caráter ostensivo resultaram em 627 pessoas abordadas e 82 veículos vistoriados. A unidade especial da Polícia Militar em Taubaté foi inaugurada no dia 29 de junho, com um efetivo de mais de 100 homens, 1/3 do efetivo esperado. Muito bem, com essas informações, ponto final no nosso Jornal da Mensagem. Estaremos de volta daqui a pouquinho às 10h30 da manhã. Aliás, daqui a pouquinho tem bazar aqui na Mensagem, isso mesmo, a partir das 10 horas da manhã tem o bazar da Rádio Mensagem, é hoje, aqui na Rádio Mensagem, na rua Rui Barbosa 229. Venha colaborar conosco, venha participar, venha também nos conhecer, né? Bazar da Mensagem, daqui a pouquinho às 10 horas da manhã. E você também pode participar e vai contribuir conosco também para a evangelização. E 12h15 tem Falando de Vida. Hoje tem o Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues para falar sobre Previdência, com um pouco mais de tempo, mais de calma, para falar um pouquinho sobre as mudanças da Previdência Social. Fiquem todos com Deus, um grande abraço. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.